Hoje a dica é de livro, e um livro super legal. Eu vou falar pra vocês um pouquinho de Criatividade S.A., é uma dica minha muito boa. Esse livro aqui conta a história da Pixar. A Pixar é produtora de grandes sucessos aí da animação, né? Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A., Up nas Alturas, mais recentemente tem o Soul, que também fez bastante sucesso. Enfim, eu sou uma super fã de animação e da Pixar, então nem se fala, esses filmes que eu citei, eu sou grande fã, já assisti 1000 vezes, todos eles eu acho. Eles fizeram uma grande diferença aí no mundo da animação, né? Trouxeram produções realmente que ficaram emblemáticas aí, marcadas na história da animação, acredito eu. Ele foi escrito pelo Ed Catmull, que é um dos fundadores da Pixar. Aí ele conta um pouquinho da história da Pixar desde o início. A Pixar foi criada como uma divisão da Lucasfilmes, que era a produtora do George Lucas, né, que foi o diretor de Star Wars, então também já começou bem, né? Aí ele conta um pouco disso. Eles foram criados como uma divisão para desenvolvimento de computação gráfica, passaram por algumas etapas nesse processo, ele conta aqui no livro e é bem legal. Mas eles tiveram um boom, assim, fez bastante diferença quando o Steve Jobs entrou como sócio da empresa. Foi a época que o Steve Jobs foi chotado da Apple, né? Não sei quem conhece a história do Steve Jobs conhece isso, né? Ele foi expulso da empresa que ele mesmo criou. E aí ele fala, inclusive, uma coisa legal desse livro é que o Ed Catmull, ele fala com muito carinho do Steve Jobs, assim, ele deixa claro que o sucesso que a Pixar teve foi em função do Steve Jobs, por ser um homem de negócios, um homem de visão, ele era muito visionário, assim, eles têm uma gratidão absurda com o Steve Jobs. E o Steve Jobs não entrava tanto no mérito ali das questões técnicas, que até é o que o Ed Catmull desenvolve bastante aqui. Ele era realmente mais um sócio, assim, tinha mais a visão de negócio, ele era mais um visionário, mas ele fez muita diferença para a Pixar e ele fala do Steve Jobs com bastante gratidão ali ao longo de todo o livro. Tanto que, além do Steve Jobs ter entrado como sócio e ter feito toda a diferença, né, impulsionado o negócio, depois, mais à frente, eles contam detalhes ali da venda da Pixar para Disney, das negociações que tiveram, e aí ali também o Jobs teve um protagonismo muito grande. Então é bem interessante essa parte da história. Uma outra coisa que eles entram muito aqui, e é a parte que eu acho assim super delícia do livro, é que ele conta bastidores da construção dos filmes, né? Então ele fala de bastidores do Toy Stories, bastidores de Monstros S.A., de Up nas Alturas. Ele conta, assim, detalhes, assim, riqueza de detalhes. Ele conta, por exemplo, um episódio em que eles perderam, deu um problema no computador, eles perderam tudo que eles já tinham feito, de Toy Story 2, se não me engano. Nossa, aí você tipo, sente a emoção ali do que eles viveram construindo esses filmes, né? Mas uma coisa que é a ênfase maior do livro, o motivo pelo qual ele se chama Criatividade S.A., tem muito a ver com o desenvolvimento da cultura criativa, cultura para inovação. Então ele vem mostrando em cada filme todos os percalços que eles tiveram, o que o Ed Catmull teve que construir para desenvolver um ambiente de uma cultura pró-criatividade, né? Então o que ele fala muito aqui? Ele mostra os erros, todos os erros que tiveram, cada aprendizado que ele teve em cada filme, de coisas que deram errado. Então, por exemplo, Toy Story foi o primeiro grande sucesso. E ele fala que chegou no final, ninguém queria trabalhar em Toy Story 2 mais, porque, assim, tinha sido pavoroso, assim, tinha sido um processo muito doloroso. Então, assim, coisas que ele fala de construção da cultura, ele vem mostrando isso de uma forma muito construtiva, como essa cultura foi sendo construída, as preocupações que eles tiveram. Então, por exemplo, instituir ali uma cultura em que o erro é permitido. Essa parte de inovação, né, a criatividade é muito importante, a parte do erro. A criatividade não como uma coisa de momento, uma eureka individualizada, mas uma coisa como um processo mesmo, uma coisa construída. É um processo, e isso ele fala muito aqui. Então é um processo, eles desenvolveram algumas técnicas para, primeiro, o trabalho deles sempre de ser todo mundo falar a verdade, as pessoas não terem medo de fazerem críticas. Eles criaram um rito dentro ali da Pixar que chamava Banco de Cérebros, né? Eles pegavam ali os cabeças da empresa, as pessoas para criticar, então eles ficavam sempre assistindo os sketches dos filmes, né? Os filmes eram testados, bem metodologia ágil, assim, né? Você vai fazendo entregas, vai testando, vai recorrigindo, tem essa dinâmica. Então ele fala alguns filmes assim, ele mostra Up nas Alturas, por exemplo, que a ideia original
versus o que saiu no final tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque foi construindo, aí ia pro banco de cérebros, que é o que ele chama aqui, e criticava, isso não tá legal, isso não tá... Então, criar uma cultura em que essas críticas eram bem recebidas. Outras coisas que são importantes que ele fala aqui, né, de gestão de pessoas. Então, ele tinha uma preocupação muito grande de ter talentos, então isso é muito forte no livro, né? Ter boas pessoas, criar uma cultura de liberdade, de verdade, de sinceridade, de abertura ao erro, de receptividade ao erro, de escutar, tentar diminuir ao máximo as hierarquias, né? Pelo menos as percebidas. Então, criar ali uma unicidade no time para que as ideias fluam. Então, assim, é um livro de gestão muito sensacional. Ele até tem no livro aqui, provavelmente o melhor livro de negócios já escrito. De fato, ele é um bom livro de negócios. Ele, para quem gosta de animação, né, dessas animações da Pixar, vai gostar, porque conta detalhes de bastidores ali de filmes que a gente gosta muito. E quem gosta de gestão, liderança, negócios, tudo isso também vai gostar, porque tem muita coisa de cultura, gestão de pessoas, gestão para criatividade, processo. Então, isso tudo num livro. Então, assim, é uma leitura muito agradável. No final, ele até faz um resumo aqui, né, de pensamentos para gerenciar uma cultura criativa. Ele põe alguns highlights aqui, super legais. Procure contratar pessoas mais inteligentes que você. Então, né, botar gente boa na sala. Se há em sua organização pessoas que sentem que não têm liberdade para sugerir ideias, você perde. Liberdade para dar ideias, para criar, né, para ser criativo. Em geral, as pessoas hesitam em dizer coisas que podem balançar o bote. Reuniões de banco de cérebros, reuniões diárias, pós-mortem, que é pós-projeto, inclusive eu faço isso no meu trabalho. E o dia de observações, que é também um dos eventos que eles fazem lá nesse sentido, são esforços para reforçar a ideia de que é certo expressar-se. Todos são mecanismos de autoavaliação que buscam descobrir o que é real. Então, cara, é um livro muito legal. Aqui tem várias coisas. O desejo que tudo funcione bem é uma falsa meta, porque conduz à medição das pessoas pelos erros que cometem e não por sua capacidade de resolver problemas. Então, de novo, né, cultura de receber bem o erro, porque é no erro que as coisas se retroalimentam, principalmente num processo que exige inovação e criatividade. Enfim, o livro é muito legal e aí tem realmente toda a história, acho que são algumas camadas, né, para fazer um resumo aqui. Tem a camada de história da Pixar desde o início, todos os percalços até realmente sair a produção de um filme de sucesso, como foi o Toy Story. Tem o processo de construção de cada filme, a historinha, como a história nasceu, por que eles pensaram aquilo. Aí eles contam de Toy Story, né? Quando veio a ideia de Toy Story 3, por exemplo, o que passou na cabeça do pessoal em termos de ideia de filme mesmo. Então tem essa pegada legal da animação. E tem essa terceira camada, que é a camada mais bacana do livro, né? Que é a construção da cultura Pixar, cultura pró-criatividade, gestão de pessoas, para a inovação, que eu acho que é algo muito moderno. Então, essa parte de gestão que tem ali por trás, as negociações, por exemplo, com a Disney, né, para a venda da empresa. Inclusive, ele fala depois da venda da Disney sobre esses conflitos culturais, né? A cabeça Disney era bem diferente da cabeça Pixar. A Disney é um pouco mais tradicionalista, então ele fala um pouco desses conflitos. Então, assim, para um livro de gestão, também é um livro muito bom. Então, eu acho, assim, essa dica aqui muito legal, vocês vão gostar. Esse livro é bem bacana.